Hello guys, sejam muito bem-vindos à nossa aula de genética. Eu sou o professor João Bata e hoje nós estaremos iniciando o nosso novo módulo de estudo, pois é, a genética. Só que, antes de começarmos esse conteúdo, evidentemente, a gente não vai começar de cara, né? Porque justamente eu estou gravando essa aula para os meus alunos do ensino médio, certo? Então, uma aula de ensino médio, ok. Além de ser do ensino médio, eu estou gravando no meio da pandemia, então os alunos ainda estão se acostumando com esse hábito de estar em casa. Então, para que não comecemos com genética de uma vez e a pessoa já comece a se assustar com os termos, a gente vai revisar alguns conceitos básicos acerca de citologia, acerca de divisão celular, beleza? De maneira que a gente consiga aprender bem esse conteúdo. Então, quais são os conteúdos que iremos estudar, professor? O primeiro será a teoria celular. Então, se você chegou aqui para estudar genética, calma, você vai aprender genética. Só que antes você vai revisar alguns conceitos para o Enem, né? Não custa nada. Teoria celular, depois a gente vai ver os tipos de células, né? Procariontes, eucariontes, célula vegetal, célula animal e as características que diferenciam uma da outra. Depois disso, a gente vai continuar e vai estudar o núcleo da célula animal, certo? O núcleo da célula animal, justamente porque é ela que vai nos interessar no estudo da genética. Depois disso, acerca das características dos cromossomos homólogos, etc., a gente vai estudar a divisão celular, os processos de divisão celular, que no caso é a mitose, a meiose, certo? Algumas características fundamentais para que a gente não se perca em genética. E por fim, a gametogênese, né? Que é uma consequência imediata da divisão celular. Então, estudou a divisão celular, imediatamente estude gametogênese, porque faz sentido você estudar isso, né? Porque é um assunto que está correlacionado e que você vai conseguir linkar bem os conceitos. Beleza? Então, apresentado o conteúdo, pessoal, vamos lá, vamos para cima. O primeiro, teoria celular, certo? Então, a gente vai ver os cientistas que construíram essa teoria para que nos auxiliem com as ideias gerais acerca da teoria celular e, por fim, a gente faz um exercício. Sempre vai ser assim, certo? Sempre vai ser assim. Então, vamos lá. Inicialmente, a teoria celular é uma teoria que se dispõe a explicar, né, por que os seres vivos são constituídos do jeito que são. Porque nós somos constituídos por células, professor. Óbvio, mas nem sempre foi assim. A ideia de que nós somos constituídos por células, de milhares de células, né, não é tipo de sempre. Não, teve um início. E o início aqui que a gente tem é a ideia do Robert Hooke, né, o físico da Royal Society, grande opositor de Isaac Newton. Ele disse o seguinte, ele estava tentando estudar algumas coisas, né? A luz, estudando processo de refração e reflexão, fez o quê? Construiu, o cara inventou, olha só que maluco, ele inventou o próprio microscópio. Inventou o microscópio e começou a analisar algumas coisas. Esse microscópio é tão antigo que a luz do microscópio aqui ó, é uma vela, só para você ter noção. A luz do microscópio é uma vela. Então, ele desenvolveu o próprio microscópio, que começou a analisar várias coisas. Uma delas foi uma cortiça, né? Que é um tecido vegetal já morto. E aí ele colocou no microscópio e viu aqui, ó. Aqui tem vários quadradinhos, né? Quem tem tropofobia é um inferno. Por quê? Tropofobia é uma fobia de coisas pequenas, né? Buraquinhos pequenos. E é justamente isso que ele viu. Ele viu vários buraquinhos pequenos e ele viu como se fosse uma cela onde os monges moravam, né? Uma cela, uma prisão. Tanto que ele chamou essas celas pequenas, adivinha de quê? De célula, que é uma cela pequena. Então, Robert Hooke foi quem ficou esse termo. Em 1665, olha só, que existe dentro das plantas, né, essas estruturas pequenas que ele chamou de célula. Depois veio o Schleider, né? O Schleider, ele era advogado e largou tudo para fazer o quê? Para estudar as plantas. O cara, a galera cientista era muito doida. O Schleider largou tudo para estudar plantas. E aí o que foi que ele fez? Ele conseguiu demonstrar que todas as plantas, todos os vegetais, são constituídos por célula. Que é esse cara aqui, né? O Dr. Schleider. Ok. Depois do alemão Schleider veio o outro, né? O Theodor Schwann. O Theodor Schwann, ele estudava animais. Então veja, ó, o Schleider estudava o quê? Plantas. Beleza. O Theodor Schwann estudava o quê? Animais. Que é esse cara aqui, ó. Então, esse aqui, ó, conseguiu provar que os animais são feitos de célula. Ok. Célula. E esse aqui conseguiu provar que os animais todos apresentam célula. E aí chegaram à conclusão seguinte: se as plantas e os animais são feitos de célula, todos os seres vivos são constituídos por célula. E esse é um dos primeiros pontos da teoria celular, certo? E aí depois veio esse aqui, o Virchow. O Virchow é uma figura intrigante aí dentro da ciência, porque atribuem a ele a ideia de que é o seguinte: o Schleider, ele acreditava que para tu fazer uma célula,
se tu tivesse os nutrientes necessários para fazer uma célula, nutrientes não, né? Os componentes necessários para fazer uma célula, tu conseguia fazer, certo? Então é tipo o professor, ele era o professor lá das Meninas Superpoderosas, água, tempero, corante e tudo que é de bom nascer as Meninas Superpoderosas. É mais ou menos o seguinte, ele acreditava que se tivesse os compostos necessários, tu conseguia fazer a célula, certo? E aí veio o Varkal, né, e disse o seguinte, olha, uma célula só pode vir de outra célula, não pode inventar, não pode surgir do nada, não, tem que vir de outra célula. Mas na verdade, o Varkal dizem que roubou a ideia do médico Robert Remak, que é esse cara aqui. Então aqui nesse vídeo a gente vai atribuir o crédito ao Remak, beleza? Ao Remak diz que uma célula só pode vir de outra célula. Então aqui eu sintetizei nesses 5 indivíduos, só que tem muita gente, pessoal. A ciência é um processo contínuo. Então o Robert Hooke descobriu que existia célula, né? Que existiam cubículos pequenos dentro da cortiça, que era um tecido vegetal, que ele chamou de célula. O Slater largou tudo, leu o trabalho do Robert Hooke e disse o seguinte, eu vou estudar planta. Beleza, nas plantas são feitas de célula, todas são feitas de célula. Aí o Schwann disse o seguinte, ó, todos os animais são feitos de célula. E o Remak disse o seguinte, olha, uma célula só pode vir de outra célula. Assim, constituem-se os enunciados da teoria celular, que diz o seguinte, todos os seres vivos são constituídos por célula. Ou seja, não há nenhum ser vivo que não tenha célula, todos têm que ter célula. E é justamente isso que diferencia os seres vivos dos vírus, porque o vírus não tem célula. Ora, se ele não tem célula, ele também não terá vida. É essa a ideia. Esse é o gume que separa esses dois seres. Então, todos os seres vivos são constituídos por célula. E que, se tu for diminuindo... Ó, tem um S aqui, pessoal, perdão. Se tu for diminuindo, pessoal, se tu for diminuindo todos os tamanhos da vida, tu vai chegar na menor unidade possível, que a gente pode considerar como unidade funcional da vida. A unidade morfológica da vida, que é a célula. Certo? Então, por isso que o vírus também não é um ser vivo. Por quê? Porque ele não se encaixa nesse padrão. Ele é menor, né? Ele tem uma composição mais simples que a célula. Então, ele não pode ser considerado ser vivo porque ele não é constituído por célula. E, por fim, vem o Remak que diz o seguinte, uma célula se origina a partir de outra célula. Certo? Então, esses três são os três enunciados que fundamentam a teoria celular. E lembrando que a ideia, o vírus não é um ser vivo, beleza? O vírus não é um ser vivo. Mas você acha que vai cair assim nessa prova? Não vai cair assim nessa prova. Assim, marca alternativa que apresentam que não é um ser vivo. Vai estar lá vírus? Não vai. Sabe como é que vai estar? Vai estar desse jeito. Ó. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. Ok, óbvio, né? A gente já aprendeu isso hoje. De acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo? Aí vamos lá, né? O homem pode ser considerado? Pode ser considerado ser vivo, né? O musgo. Musgo é aquelas plantinhas, né, pessoal? Isso, aquelas plantinhas, entre aspas. Não é planta, não. Ó, musgo, beleza. HIV, não sei. Então deixa aqui. Levedura, professor, também não sei o que é isso aqui. Verme, não. Verme eu sei que verme tem célula, né, professor? Pois é, então isso aqui é considerado um ser vivo. Então quem é aqui? Leveduras ou HIV? Claro que você já sabe, pelo nosso convívio brasileiro, a gente sabe que existe o vírus da imunodeficiência, que é o causador da AIDS, que no caso é o HIV. Então o HIV, olha só, ele é o vírus da imunodeficiência. Então a resposta não ia estar escrito vírus, óbvio, ia estar um tipo de vírus. E que tipo de vírus é esse? O HIV, que é essa aqui a nossa resposta, certo? Esse aqui, o HIV, é um tipo de vírus. Ah, pessoal, agora tem que saber o nome dos vírus? Não, as questões elas colocam vírus bem conhecidos, né? Então, pessoal, e o que é levedura? Bom, levedura é um fungo pequeno, um fungo unicelular que é utilizado para fazer pão. Olha só, o pão que você come na sua casa tinha levedura, né? É o fermento que a gente chama. Levedura é o fermento que a gente chama, fermento biológico. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse conteúdo. A gente revisa a teoria celular, a gente vê os cientistas, vê os enunciados da teoria celular e a gente vê um exercício para mostrar que esse conteúdo é bem de boas, beleza? Foi um enorme prazer estar com vocês, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!